Continuando com o projeto paralelo, já temos aqui os Venturis 28, já feito as devidas planas, em cima aqui no corpo, aqui na base, já tenho aqui as bases montadas, já tenho aqui as tampas também. Está abrindo 100%, isso aqui é importante você ter isso aqui, já testar, senão depois você coloca no carro e aí não abre 100%, aí você vai culpar o acionador, você vai culpar alguma situação, às vezes você tem um problema lá no pedal que não está abrindo 100% por algum motivo, uma lata, um tapete, um troço assim. E aí acontece o que acontece muito, né? Isso aí é um problema que nunca abriu 100% os carburadores no seu carro, mas aí você colocou isso aqui, e aí você vai falar assim, ah, mas antes abria. Não, antes não abria, é que existe toda uma lógica para isso daí. E às vezes a pessoa acaba passando e a pessoa não percebe. Quando vai perceber já é tarde. Tá? Então é isso aí. Então começa já a testar na bancada. Ah, funcionou, beleza, é isso aí, vamos pro carro. O que acontece agora? Eu vou fazer aqui o ajuste do nível de boia. Nível de boia, um esquema que eu uso aqui e tem dado certo. Só que eu mostrei para um cidadão aí, ele não conseguiu ter efeito. Por quê? Eu expliquei uma coisa e ele fez outra totalmente diferente. Isso aí acontece, aí é normal. Você explica uma coisa e a pessoa entende o que ela quer e não o que você explicou de fato, ou por não querer perguntar o que não entendeu, o que seria bem mais simples, né? Mas enfim, eu disse a ele o seguinte, ó, por exemplo, aqui é um dos problemas, ó, a boia ela já não, ela tá torta, ó. Você tem que arrumar ela aqui, que ela tem que descer bem. Esse é um ponto. O outro é essa travinha aqui, ó, você colocou. O que acontece? O que eu disse para ele é o seguinte, quando você deixa nivelado o carburador, a boia vai saindo, ó. E quando ele está 100% nivelado, ela fica bem retinha ali, ó. Então, o que eu disse para ele? Eu disse, cara, você coloca aqui do jeito que está aqui, coloca a junta, coloca a tampa. E aí, se quiser, põe até os parafusos. E aí, desse modo aqui, já com a junta, imagine que a junta está aqui. Aí você colocou aqui e apertou os parafusos. Pode apertar, se quiser. Eu não faço com os parafusos apertados, mas pode também, se quiser, pode fazer. E aí você vem aqui, ó, e põe aqui vertical e assopra. Ela tem que vedar. Quando eu tiver aqui no verticalzinho aqui, ó, ela tem que vedar. Tem que vedar. E aí você assopra com uma força que você tiver no pulmão. E aí o que acontece? Não pode passar o ar. Quando você fizer esse movimento, ela vai começar a abrir. Quando você fizer assim, ela vai fechar. E é no vertical que você vai deixar a regulagem. Só que na situação que eu expliquei para ele, o que ele fez? Ele fez assim. Eu falei, não, o carburador ele tem que estar para baixo, é assim, ó. Tá? Esse é o meio que eu achei para achar o nível correto, que é fácil, não faz muito melequeiro, porque senão você pode colocar a gasolina que talvez aqui dentro da cuba e usar o nível prescrito. E aí você coloca tudo, tampa e assopra, também vai dar certo, mas é devido que para fazer na bancada aí vai ter que mexer com gasolina e eu não quero isso aí. Porém, pode acontecer de você colocar no carro e começar a gotejar, porque às vezes isso aqui vem novo com problema. Já não é a primeira vez e não vai ser a última. E às vezes você pode ter na agulha também algum problema, porque as coisas já não vêm com aquele padrão de qualidade que vinha antigamente. Aí você tem que se virar nos 40. É isso aí. Outra coisa. O baquelite ele precisa ser aberto, senão a borboleta vai bater nele e não vai abrir.
E aí não adianta reclamar que dupla carburação não presta. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Essas juntas precisam ser abertas. Até pela lógica, né? Se a borboleta é 36 e aqui é 34, então vai ter restrição. Tá bom? Quando você entra num tipo de projeto desse aqui, é porque você quer o quê? Performance. Você não quer andar a 10 por hora. Quando você põe um comando maior, é a mesma lógica. Você não quer andar a 10 por hora. Você até quer, que é necessário, mas a hora que você colocar o carro em regime de rotação, você quer que ele ande bem, sem problemas. Então tem tudo isso. Porque se você gosta de andar de pezinho relado, não, eu não quero me incomodar. Então aqui você tem que colocar o 22. Coloca o 22 aqui. E aí você vai andar de pezinho relado, tranquilamente. Até um 80 por hora vai ser uma beleza. E depois o carro não vai mais. Normal. Agora quando você entra nisso aqui, quando você entra na questão de comando, quando você vai para a questão de aumentar cilindro, significa que você está procurando performance. E a performance ela precisa de algumas coisas que você vai ter que fazer, tirar aqui, abrir tampa, aí você abre a tampa, aí já tem que escanear isso aqui, porque a tampa está maior do que aqui, aí você já tem que tirar a maquininha, então já começa com essas questões, tá bom? Por outro lado, o que acontece? Hoje, para um 1600, eu diria que o Venturi 26 já é bem interessante. Para um 1600 normal aí, eu diria que um Venturi 26 já é interessante. Porque aí você consegue andar de boa de baixa e você consegue andar relativamente bem de alta. Aí você troca o comando, é interessante você trocar também Venturi, fazer alguma coisa no carburador para que ele alimente melhor, né? Mas é isso, tá? Então aqui eu já fiz aqui o que eu queria. Qual corpo de carburador que eu vou usar, as tampas. E aí é isso. Sempre que for regular a boia, nível, se você for usar esse método, é sempre com isso aqui para baixo. O Venturi sempre para baixo. Para ela poder fazer o jogo dela e ver se não está travado. Que às vezes pode acontecer. Eu já tive problema disso aqui. Já tive problema aqui dentro aqui de ficar travando a boia. Então tem uma série de coisas que você tem que analisar. Uma outra coisa é esse jogo aqui, ó. Eu já peguei boia que ela não corre aqui legal assim, ó, tá? Então, tudo isso daí você tira do pacote e tem que testar. Já foi o tempo que você só tirava do pacote e instalava. Hoje você tem que testar, tem que medir, tem que ver e ainda assim ainda tem um monte de coisa para dar errado. Igual aconteceu com os anéis que estavam afiados da marca Metal Leve. Aí levei até a autopeça, reclamei, falei, não, me dê um outro aí, esse aqui eu não vou montar e tal. E aí a pessoa lá queria saber o motivo, eu falei, não, o motivo é esse e tal. Aí ela falou assim, tá, mas os clientes compram e ninguém reclama. Eu falei, não, então, mas eu não sou ninguém. Eu reclamo. Eu não quero. Mas nós podemos fazer o seguinte, eu posso montar no motor, e aí eu mostro como é que vai ser. E se der problema em menos de 3 meses, eu trago o motor aqui e vocês pagam a mão de obra, a retífica de camisa, de cabeçote, o tempo do carro parado. Podemos fazer isso aí sem problema nenhum. Aí o que aconteceu? Não quiseram aceitar minha proposta. Me deram um outro jogo de anéis e então assim foi feito. Só que se eu dou garantia do serviço, aí é eu que tenho que resolver. Então é legal, né? A lógica do pessoal é assim. Então por isso que eu sempre falo para vocês. Vela de ignição antes de ir pro carro, testa antes. A boia até não tem muito como você testar ela, porque
Isso aqui já é um pouquinho mais complicado, mas em todos os casos você regulou, manteve aqui na posição certinho, no nível certinho e tá gotejando, então tem algum problema. Aí você tira, faz aquele famoso chacoalhadinho, fez barulho, tem problema. Às vezes a agulha também, a agulha, se ela tem como se fosse uma areinha, a hora que você aperta ali na pontinha dela, parece uma resistência assim, pode tirar aqui, vai dar problema. Então são uma série de coisas que você tem que analisar tudo enquanto tá na bancada aberta assim, porque depois que tá no carro, aí começa, monta e desmonta, e aí tem uma questão. Essas juntas aqui você já tem que cortar, porque senão depois não vai dar certo. Quando você usa as bases 34 e 32, é só tirar uma e colocar outra. Agora aqui você já tem que cortar, você já tem que fazer um monte de coisa. Então já não é tão simples assim também. Quando você começa a entrar nesse negócio aqui, de aumentar a borboleta aí para 35, aí já tem essas questões. Isso aí, em algumas situações pode até entortar a borboleta aqui, tá? Se ela enroscar ali. Só uma série de coisas que pode acontecer. Então assim, os carburadores já estão prontos, eu vou fazer a regulagem da boia, colocar aí, ajustar. E aí o que vai acontecer? Vamos começar a fazer a montagem do motor. E aí vamos ver o que vai desenrolar na sequência. Então isso aí foi mais um bate-papo sobre os carburadores de Venturi 28, que já estão praticamente aí prontos, tá? Teve um inscrito perguntando sobre como fazer o embuchamento. Aqui é o seguinte, aqui eu coloco a bucha de latão e aqui eu passo um alargador de 8 milímetros. E eu compro o eixo de 8 milímetros, tá? Existe eixo de várias medidas, mas eu tenho o alargador de 8, então me obriga a usar um eixo de 8 milímetros. É isso. Ah, mas eu tenho um alargador de 7,5. Aí você tem que ver se existe para comprar um eixo de 7,5 e aí colocar. Então é assim que funciona. Então aqui eu uso de 8 milímetros porque o meu alargador é de 8 milímetros. Só por isso. Cuidado na hora de colocar aqui, porque isso aqui é frágil. Isso aqui é bem frágil e pode quebrar. Então, mas assim, eu poderia usar de PU. Mas eu fiz aí, mas não gostei não. Preferia a de latão mesmo. E aqui, como já está tudo ajustado, às vezes acontece de gastar e aí é só fazer a troca. Só que isso aqui, por pelo menos uns 5 anos aí, não incomoda. Uma hora ou outra na vida vai incomodar por desgaste, isso é normal. Até a gente fica doente, você imagina peças de carro. Então é assim que funciona. Claro que ainda falta um injetor aqui ainda, que eu tenho que colocar. Tem algumas coisinhas que precisam ser ajustadas, mas meio caminho andado já tá. Quando eu voltar nesse projeto de novo, vai ser no motor. E aí vamos ver o que vai acontecer. E aqui já vai ficar praticamente pronto. Uma outra coisa que você tem que prestar atenção também é isso aqui, ó. Se as bolinhas não estão travadas lá dentro. Eu fiz o assentamento delas. Talvez no vídeo não vai aparecer o barulhinho. Mas você tem que perceber que elas estão soltas. Elas não podem estar travadas e também não pode estar voltando gasolina aqui pelo injetor. Tomando alguns cuidados, tem tudo para dar certo. Então é isso aí, nossos carburadores de Venturi 28 com base 36 moderna. Para quem disse que não dava para fazer, tá aí, ó. E vamos usar. Tá bom? Espero que este vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.